Milhares de adultos e idosos no Brasil fazem uso de fralda descartável. Às vezes por causa de incontinência urinária, outras vezes porque a pessoa está de cama, né? Mas esse assunto ainda é cercado por muito preconceito e desinformação. O fato é que estudos apontam aí que o uso inadequado da fralda descartável pode causar em adultos e idosos infecções urinárias, lesões da pele e até afetar a autoestima de quem precisa. A gente sabe, né? Não é uma questão apenas de saúde. Por isso, agora, nós vamos ao Hospital Eduardo Campos, da pessoa idosa, conversar com especialistas para esclarecer quando é que o uso é indicado, como garantir a higiene correta e por que esse cuidado é, acima de tudo, uma questão de dignidade e acolhimento. Quem está por lá é a repórter Maqui Costa. Vem, Maqui, boa tarde. Boa tarde, Vivi. Quando a gente está falando sobre o uso de fraldas em adultos, não é? A gente está falando também da perda de autonomia. Ninguém gosta de perder o controle de funções que exerceu a vida toda, não é? Naturalmente, meio que no piloto automático, inclusive. Mas aí, quando a gente vê, existem situações em adultos e às vezes em idosos em que não dá mais para evitar. O uso de fralda é essencial. E é por isso que a gente está aqui hoje com a enfermeira Fernanda Cavalcante. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas situações, sobre os cuidados à higiene e começa perguntando, Fernanda, em que momento é necessário o uso de fralda, quando a gente percebe que a partir de agora esta pessoa precisa usar fralda? Boa tarde. Boa tarde, gente. A gente começa a observar nos pacientes, né, que não têm controle urinário nem fecal, em pacientes neurológicos, que têm problemas neurológicos, em pacientes pós-cirúrgicos, às vezes tem muitas cirurgias de gente que a gente não pode deambular, então a gente tem que botar essa fralda. E em pacientes, assim, internamente de longa permanência, né, no hospital, a gente coloca essa fralda também. Mas, assim, não existe idade certa para se usar uma fralda, mas existe esses tópicos que a gente utiliza, que pode ser, sim, num idoso jovem ou no idoso. Não é porque a gente está usando fralda que a gente é um idoso, mas a gente tem situações que a gente utiliza. E quando a gente vai usar essa fralda, que cuidados a gente deve ter? Isso é o que mais importa para as pessoas. Elas querem saber quanto tempo ela pode ficar com essa fralda, qual é o tempo adequado de troca e como ela deve ser feita, a higienização dessa fralda. Tem pomada, tem sabonete específico? Isso, tem sim. Assim, não existe tempo certo de troca. A gente não pode deixar encharcar a fralda, né? Sempre ficar olhando. E assim, tem uma troca de tempo. Não deixar encharcar, principalmente mulheres, né? A gente tem que limpar, né? De frente para trás, nunca de trás para frente, para evitar infecção. E sempre que usar produtos neutros, sem álcool, sem ser a base de álcool, sempre realizar a troca, não usar copinho. A gente às vezes tem o costume de usar o copinho, que é usar duas fraldas. Isso pode acontecer que você tirar a suja e não limpar o paciente e só deixar limpo. Isso pode causar infecção. A gente pode usar cremes barreiras, né, para evitar que o paciente não tenha assadura. Não usar, minha gente, pelo amor de Deus, talco, porque talco ele não pode ser utilizado. A gente tem o costume de usar talco, mas não é para ser utilizado, tá? Porque a gente pode, querendo ou não, camuflar uma dermatite, pode camuflar alguma lesão naquele paciente. Então, não usar talco. A gente tem aqui, inclusive, fralda para mostrar para vocês. A gente vai abrir uma fralda, tá? E aí, ela vai abrindo e vai mostrar como é que se faz essa colocação, por exemplo. A fralda a gente sempre tem que observar. Não existe alguns tipos de fraldas que são específicas para homens, mulheres, idosos, mas a gente sempre tem que usar uma fralda que seja adequada para aquele paciente, né? Que não fique vazando, nem que fique sobrando as partes. A gente sempre, quando for botar uma fralda, que a gente abra ela como um todo. Tem uma indicação de qual é o lado da frente e qual é o lado de trás? Sim, o lado de trás, o lado, né? Quando tem as etiquetazinhas, que é para a gente botar na frente, tá, gente? Então, sempre olhar para ver se está adequado. Abrir ela como completo, colocar sempre a parte do bumbum primeiro, né? Embaixo do paciente, pedir para levantar um pouquinho a pelve, coloca a fralda e depois a gente vem e fecha, certo? O certo mesmo é não usar, porque não fecha porque é um pouquinho gordinho,
botar um esparadrapo. Não, vamos sempre comprar do tamanho certinho, porque isso pode evitar assaduras, principalmente nos cantinhos, limpar, enxugar bem direitinho a pele do idoso ou do que seja do paciente, para que não fique ali a umidade e acabe surgindo fungos ou lesões naquele paciente. Isso também serve para aquela fralda que é tipo uma calcinha. E uma minha outra pergunta, é melhor colocar essa fralda com o paciente meio em pé? Eu sei que algumas pessoas preferem colocar com ele em pé ou ele deitadinho na cama. Veja, vai depender do paciente, porque tem pacientes que a gente não vai conseguir botar em pé. Tem alguns idosos que ainda não têm aquela força motora, principalmente aqueles pacientes que têm problemas neurológicos, de ter seu controle em pé. Então, assim, o ideal é que se coloque deitado e a gente coloque deitado no paciente, sempre primeiro o bumbum, levanta um pouquinho a pelve, empurra a fraldinha. Quando você vê que encaixou naquele ponto, você pede para baixar as perninhas e a gente sobe, porque fica de uma forma melhor. Se o paciente conseguir ficar em pé, a gente consegue colocar em pé, mas o ideal é que seja mais deitado, porque até para você ter mobilidade e também você não causar nenhuma lesão em você, porque vai pegar peso, o paciente pode desequilibrar. Então, assim, da forma deitadinho, primeiro o bumbum, levanta a pelve e depois a gente fecha. A gente sabe que tem muito paciente que é treloso, que fica mexendo, fica folgando essa fralda. Quando a gente percebe que teve um problema que folgou, tem que trocar? Sim, é bom trocar para não haver vazamento, né? O que a gente indica, coloque uma calcinha, uma cueca que prenda por cima da fralda, porque realmente a gente tem pessoas que entram em delírio, que não têm o seu nível de consciência sã, então a gente bota uma calcinha que prende mais, ou um shortinho, algo que ele não consiga mexer. Mas se caso mexer, é melhor a gente trocar para que não haja vazamento e o paciente não tenha alguma infecção.